Nós vamos conversar sobre o descontrole que acontece neste momento no Equador com o Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo. Alberto, seja bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela entrevista. Já havia sinais absolutos de descontrole no Equador. Eu me referi, inclusive, agora há pouquinho ao assassinato do candidato à presidência. Não é em qualquer lugar que acontece um ato de violência dessa magnitude, dessa ousadia por parte do crime, que foi ainda mais longe, não é, Alberto? Como é que você avalia o que está acontecendo no Equador nesse momento agora? Bom dia mais uma vez. Muito bom dia. O que acontece hoje no Equador é resultado de um processo que vem se desenvolvendo nos últimos anos e que leva a uma fragmentação política da segurança pública baseado na dificuldade que os chefes executivos, os presidentes da nação, têm de lidar com o Congresso Nacional. Vamos lembrar que Daniel Noboa foi eleito no final do ano passado, tomou posse em dezembro, para um mandato de 17 meses. Haverá eleições, novamente, eleições gerais, em meados do ano que vem. Ele substitui o presidente Guillermo Lasso, que dissolveu o Congresso e renunciou ao cargo, né, o que é chamado no mecanismo constitucional do Equador de morte cruzada, convocando novas eleições, às quais ele não concorreu. Guillermo Lasso, que em abril de 2023 já havia decretado um estado de exceção em função da alta criminalidade no país. Em agosto, já próximo do primeiro turno, houve o assassinato de Fernando Villavicencio, um dos candidatos. Daniel Noboa ganhou em outubro, o segundo turno, e representa um setor da sociedade equatoriana que está cansado da situação que se constituiu ao longo do governo de Rafael Correa. Rafael Correa, que vinha naquela linha bolivariana, chavista, de maior presença do Estado na economia e na sociedade. O que aconteceu foi o estabelecimento dessas redes criminais, dessas organizações criminosas associadas ao narcotráfico profissional, ao narcotráfico que é respaldado por narcotraficantes do México e da Colômbia, que encontraram no Equador um canal de escoamento da produção para os Estados Unidos, para a América do Norte e para a Ásia, para a região do Pacífico, bastante fácil de operar. Hoje o Equador é dominado, do ponto de vista da segurança pública, por essas redes criminosas. O setor penitenciário está, hoje, igualmente controlado por essas organizações, e elas têm utilizado expedientes mais típicos do terror e típicos desses grupos organizados, principalmente os mexicanos, que operam com violência extrema e com a afronta às autoridades constituídas, aos poderes constituídos, à sociedade em geral. Então, o assassinato de Fernando Villavicencio e agora a invasão de uma rede de televisão são demonstrações claras dessa afronta, desse desafio. É uma maneira de os criminosos dizerem: nós temos o controle da sociedade. Daniel Noboa agora acabou ontem de listar 22 dessas organizações criminosas como organizações terroristas, o que permitirá agora o uso da força letal contra elas. Além disso, o país está em estado de sítio, com toque de recolher entre 11 da manhã e 5 da tarde, e com diversas atividades públicas limitadas. Agora, Alberto, você citou esse decreto de estado de exceção no começo da semana, que foi editado por Noboa. Depois, na terça-feira, diante do agravamento dessa onda de violência, ele editou um novo decreto com algumas variações do primeiro, acrescentando algumas medidas, que foi esse decreto de conflito interno armado. Há muitos analistas tratando o que está acontecendo lá no Equador como uma guerra civil. Dá para fazer essa comparação? Pode-se considerar algo próximo a isso. Uma guerra civil seria uma confrontação entre as forças, por assim dizer, legalistas, né, as que têm o controle do poder, ou seja, o monopólio do uso da força, versus uma outra força, ou outras forças que desafiam e querem tomar esse poder. Neste caso do Equador, o que nós temos é um desafio de grupos organizados
criminosos. Eles não querem propriamente tomar o poder, não querem a presidência da República diretamente. Eles querem confrontar os poderes constituídos e manter o status quo que lhes permite, por meio do uso da violência. Vamos lembrar que o Equador tem experimentado esse crescimento no número de assassinatos, no número de crimes em geral contra a população há vários anos. Eles querem, nesse sentido, manter o controle da situação, mas sem a tomada direta do poder. Então, o estado de sítio decretado, de conflito armado, mas não se pode dizer propriamente em guerra civil. Alberto, o Fábio Piperno quer fazer uma pergunta para você também. Piperno? Alberto, bom dia. O Equador, nas décadas de 80 e 90, ele teve sérios problemas institucionais, né? Inclusive, houve um momento em que chegou a afastar um dos seus presidentes por incapacidade mental. E agora, nesses últimos anos, isso, de alguma forma, também volta a ocorrer. E ocorre, Alberto, num momento em que o crime transnacional aqui na América do Sul, ele vai se fortalecendo. Esse grupo do Fito, inclusive, tem ligações notórias aí com o poderosíssimo cartel de Sinaloa. Você não acha que é chegado o momento, não só do Equador, mas de outros países aqui da vizinhança, começarem a debater formas de combate conjunto a esse crime transnacional? Piperno, bom dia, você tem toda a razão. Debater essas fórmulas de combate ao crime transnacional, em particular o narcotráfico e os delitos conexos, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de substâncias precursoras, vem sido feito há bastante tempo. Debater acontece. O problema é encontrar mecanismos institucionais que permitam com que os Estados nacionais confrontem esse fenômeno transnacional. Colocando em termos mais claros, o policial brasileiro, o policial equatoriano, ele pode agir até a fronteira do país. E o crime atua na transnacionalidade, nesta porosidade das fronteiras nacionais. Ele atua de outra maneira. O que seria preciso é a constituição, é o desenvolvimento de mecanismos de cooperação, colaboração, harmonização de políticas, de ações públicas de combate ao crime organizado em todas essas vertentes mencionadas e forças de confrontação, de uso da força propriamente, de característica transnacional, de característica internacional, de característica multinacional. É como se nós precisássemos de uma coisa tipo uma força de paz, né? Uma força de repressão ao crime organizado que tivesse essa característica de coordenação. Nós não temos isso ainda acontecendo. Houve um movimento recente do governo brasileiro que busca essa cooperação entre as polícias, entre as forças policiais das Américas, para permitir um entendimento melhor por meio de serviços de inteligência, coleta de informação, harmonização de informação, cooperação entre as unidades policiais, entre as unidades ligadas ao combate à criminalidade, mas isso ainda é incipiente. E no caso do Equador, o que nós verificamos é essa importação de fórmulas de atuação do crime organizado, com essa consequência devastadora para a sociedade local. Hoje o que nós podemos dizer é que, não bem guerra civil, mas o que nós temos é o estabelecimento quase de uma narcocracia, no sentido de que os narcotraficantes controlam a maneira como a sociedade reage, eles têm a dianteira, eles têm a preferência na definição da agenda pública. Além do que, vale ressaltar isso, especificamente no Equador, o governo atual é um governo tampão. Então, ele é fragilizado pelos narcotraficantes, esperando que ele tenha incapacidade para reagir. Dantas? Alberto, bom dia. Que tipo de paralelo é possível traçar entre o que acontece no Equador e o que acontece no Brasil, considerando que os dois países são rotas do tráfico para a Europa? Bom, o Brasil é uma rota, mas também é um grande mercado de consumo. O Brasil também é um grande mercado para, pelo seu tamanho, a lavagem do dinheiro, né? O Equador não é tanto a questão do consumo, ele tem
a proximidade da produção da cocaína, que basicamente está estabelecida na Colômbia, no Peru. Aliás, o Peru fortaleceu a fronteira norte com o Equador, temendo alguma consequência dessa convulsão atual, e na Bolívia. Mas a rota do Equador é a rota do Pacífico, a rota para o Brasil é a rota do tráfico, né? A rota do Atlântico. Então, o paralelo que nós podemos dizer é que outra coisa importante, o crime organizado no Equador ainda é muito pulverizado. No decreto de ontem, o presidente Daniel Noboa indica 22 organizações criminosas como passíveis dessa ação letal das forças de segurança. No Brasil, nós temos um movimento de concentração da atividade criminosa no narcotráfico que dá mais força, mais capacidade operativa para a nossa criminalidade, para a criminalidade brasileira. Eu diria que o caso brasileiro é mais complexo e é mais grave do que o caso do Equador. A diferença, no sentido do esboroamento das instituições republicanas, é que nós as temos de uma maneira mais fortalecida do que no caso equatoriano. Temos uma sociedade civil, um setor produtivo mais amplo, mais fortalecido. Então, de alguma maneira, o crime organizado se dissimula na sociedade brasileira, diferentemente do caso equatoriano, em que ele é muito visível e muito ativo na imposição de agendas. Conversamos com Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Alberto, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia.